Ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos, o podcast, assim como diversos canais do YouTube, se tornou uma alternativa para quem acompanha o noticiário político e quer entender um pouquinho mais a fundo o que diabos está acontecendo. Durante esses últimos anos, programas como Durma com Essa, do Nexo Jornal, Petit Jornal, Fórum de Teresina da Piauí, só para citar alguns, ocuparam um espaço muito relevante na formação de opinião. Com as eleições de 2026 na porta, eu acho que é bem seguro dizer que os podcasts serão relevantes como nunca, sejam os que vão abrir espaço para entrevistar candidatos ou os que vão analisar e fazer uma cobertura redobrada. Nesse segundo caso, é difícil pensar em um podcast que soe minimamente como Medo e Delírio em Brasília. Aliás, no Brasil, eu acho sinceramente que não tem nenhum outro igual. E é como eles, e mais uma convidada mais que especial e que inclusive já fez minissérie muito da boa em podcast, veem a política brasileira e a cobertura que é feita pela mídia tradicional, que nós vamos conversar hoje. Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. E antes da gente pular na nossa discussão, não deixa de seguir nosso podcast onde você escuta, dá 5 estrelas no Spotify e um joinha lá no YouTube. Isso nos ajuda muito a chegar a quem mais pode curtir o nosso trabalho. Bom, hoje tá todo mundo remoto, cabeça flutuante aqui para quem estiver assistindo em vídeo, então eu vou começar por uma delas, e é ela, que atualmente é jornalista do portal ICL Notícias e autora dos podcasts narrativos A Vida Secreta de Jair e No Alvo. Seja muito bem-vinda, Juliana Dalpiva. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Maior prazer dividir esse espaço com você e com quem mais vem por aí, que você ainda vai apresentar. Eu tinha um sonho de unir você com essa turma que vem aí, mas eu acho que ficou melhor ainda porque quem estiver vendo em vídeo vai ver que a Ju tá com a Mel ali, assistente dela, a tiracolo. Muito importante para a contribuição desse papo aqui também. E do Rio de Janeiro a gente tem essa dupla, que é talvez uma das mais únicas na podosfera brasileira. Eu começo por ele, que é autor do texto e da pesquisa impressionante por trás do podcast Medo e Delírio em Brasília. Seja muito bem-vindo e um beijo, Pedro Daltro. Obrigado aí. É uma honra estar aqui, valeu. Muito bom. E essa outra voz que eu vou apresentar agora, eu sei que muita gente conhece muito bem. Ele é produtor, narrador e editor do Medo e Delírio em Brasília. Cristiano Botafogo, seu lixo, bem-vindo. Gente, obrigado por convidar a gente. Tamo aí, bora bater esse papo aí. Muito bom. Eu sonhava em unir vocês três no podcast, eu não sabia que ia ser nesse, mas deu tudo certo. Bom, já estava unido antes já, né? A gente já somos parceiros já de outros canais. É verdade. Bom, eu queria começar falando um pouco, né, dentro do nosso recorte de por que falar de política em podcast é tão eficiente e tão importante, né, no trabalho que vocês fazem. E eu entendo que o Medo e Delírio ele nasceu de um incômodo, né, com tudo que estava acontecendo ali no Brasil de Bolsonaro, e um incômodo que vocês provavelmente não viam resposta ou caminhos nas outras mídias como formas de trazer, né, aquela narrativa. E imagino que para a Ju também, de uma certa forma, atuando como repórter, né, ela sempre brigou por notícias e pautas que eram as pautas e notícias que não necessariamente eram as pautas e notícias que todo mundo queria dar ou estava louco para ler, né? Como é para vocês conciliar esse criar e entender a narrativa que está em jogo ali e conseguir traduzir isso para um público que, na verdade, muitas vezes está exposto a notícias que não necessariamente dizem alguma coisa para eles, né? É um processo que tem uma certa obsessão e fixação, ou é um processo que hoje vocês conseguem levar com mais leveza, digamos assim? Então vou começar aqui porque eles estão me jogando a bola, estão ali me olhando, me jogando. Primeiro as pessoas mais importantes, pô. Obrigada, olha só. Todo mundo aqui, na verdade, eles me inspiram muito, né? Assim, a gente... Não, mentira, puxa saco, pô. É sério, porque eu acho que tem uma coisa que o podcast me trouxe. Eu sempre fui uma ouvinte de rádio, né? Eu acho que o jornalismo, para mim, meu sonho de criança era ser escritora. Quando me perguntavam o que você quer ser quando você crescer, eu quero ser escritora. E eu sempre ouvi rádio com a minha mãe. A gente saía muito mais do que chegar de manhã cedo, ler jornal para sair de casa. O que a gente fazia era ouvir o rádio. A gente ouvia o rádio em casa, a gente ouvia o rádio no carro, indo para a escola e a minha mãe para o trabalho.
Então, o rádio, para mim, ele já é uma figura muito mais constante até que a televisão, de certa maneira, na minha casa. Eu sou de uma cidade pequena, assim, média, né? Mas meus pais cresceram numa cidade muito pequena. Então, o rádio era a maneira como as informações da própria cidade, das famílias, de tudo chegava em casa. Então, eu cresci ouvindo. Quando eu vou para a faculdade, eu achei mal cachaça, assim, fazer aula de rádio jornalista. Adorava fazer os programas de rádio. A gente inventou uma cobertura de Copa do Mundo no rádio da faculdade, divertidíssimo, assim. E a sensação que eu tinha era que, de algum jeito, a informação em áudio, ela me fazia comunicar de uma maneira diferente até o que eu escrevo. Então, quando começa essa ascensão dos podcasts, para mim foi um encontro, porque eu adoro escrever, né? Tenho livros também. Eu acho que eu consigo contar melhor a história e exercer melhor o meu jornalismo fazendo livro, fazendo podcast. E o que esses meninos trazem, vou chamar de meninos porque são meus amigos, tá? Porque 2 marmanjos, é só com carinho, Obrigado, tá? quem puder me chamar de jovem, eu agradeço. Inclusive, se não tá liberado, para além do carinho aqui de chamar eles de meninos, né? O resto é 2 machos bem grandes, bem crescidos, mas é que eles conseguem trazer uma coisa que, pro meu trabalho, muito investigação criminal, envolvendo política, faz falta que a gente trabalha as coisas muito sisudas na política brasileira, de um modo geral, na imprensa. E aí, o brasileiro a gente faz piada, né, o tempo todo, até da nossa tragédia. Isso é uma característica muito nossa, eu acho. E achando a dose correta de trazer o humor para as informações pesadas, sérias, a gente consegue trazer mais a atenção das pessoas para os assuntos. Então, eu consigo comunicar informações seríssimas com alguma dose de humor na medida precisa, sem tirar a seriedade do que eu quero dizer. Então, eu, assim, até uma transição do que foram os meus podcasts do Bolsonaro para o que a gente fez mais recentemente no álbum de Malacaia, o ganho de trazer o Cris, que é o editor de áudio, é justamente poder colocar essa dosagem de humor que tá mais precisa nesse trabalho, né? No primeiro eu gosto muito, tem uma dose de humor que tá dada um tanto pelo roteiro, um pouco pelos personagens, e não tanto pela edição, porque a gente estava muito preocupado com a questão da seriedade das informações que a gente estava passando. E aí, nesse de Malafaia, a gente soltou um pouco mais e encontrou. Eu fiquei muito feliz, orgulhosa do resultado, dessa parceria, dessa comunicação minha e do Cris, e do Igor, né? De fechar o roteiro e conseguir, junto do roteiro e do áudio, achar ali o tom preciso do humor. Então, assim, eles estão dando show há muito tempo fazendo isso, né? E é nesse sentido que me inspiram muito a trabalhar de uma maneira diferente, porque a gente vai fazer um texto muito duro quando só escreve matéria. E aí, ali, a gente aprende um pouco a soltar, a fazer conexões em que, em alguns momentos, dá para dar risada da tragédia, entendeu? Assim, brevemente, tem que dar, senão a gente nem aguenta. Acho que tem um negócio também que o Brasil, às vezes, é uma piada, né? Então, se você não trata uma piada como uma piada, você não entendeu a piada. Aí tem que ficar te explicando a piada, é ruim, né? Com certeza. Realismo, né? Realismo. Não, eu acho que a gente tá numa... Tudo que a gente olha, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é humor, tipo, é tudo uma esquete escrota. Então, acho que se a gente quer, cara, falar disso aí, vai ter que ser algo engraçado, cômico, e tem o lado de, cara, ridicularizar eles, né? Tipo, não é só humor pelo humor. É humor pra falar que eles são os merdas, não são importantes, com medalhas, fardas, etc e tal. Eu acho que eu vou nessa linha do Pedro aí, porque pra você representar a realidade cômica que é de forma séria, né, você tá sendo um pouco realista, né? Você entrando nessa seara formal aí. Então, eu acho que nesse sentido é isso.
Pedro, você quer falar? Eu acho que você podia falar um pouco do começo do Medo e Delírio também, como é que Isso. você começou É, o não. blog. Não, porque antes não era áudio, não. Eu, cara, nunca tive essa ideia de ter algo em áudio, podcast. Antes eu comecei na eleição, era o WordPress, né? Era um blog. E rolou por um ano até que ele me enviou, cara, mensagem. E aí sim eu comecei. Então eu tô nessa área por uma obra do acaso. É muito bom. E eu acho que tem um elemento no Medo e Delírio que torna ele tão único, né, dentro do nosso universo de podcasts. E eu, sendo muito sincero, até tendo trabalhado com outros países no mundo com podcast, eu não sei se eu conheço exatamente um podcast igual ao Medo e Delírio, né, que isso é um baita elogio. Um ótimo elogio, obrigado. Sim, mas eu acho que tem um elemento ali muito interessante que enquanto toda a cobertura da mídia tradicional, ela trata o teatro como uma coisa nata, né, da política. Então, o teatro da política, ele tá dado como aquela coisa nata. No Medo e Delírio, ao vocês fazerem galhofa daquilo, aquilo ali se desvela como tudo que tava, né, que é teatral mesmo, que de fato é uma coisa que não deveria importar tanto do jeito que importa, né, no final das contas, em certas medidas, né, o que se considera importante é diferente do que deveria ser importante, e por aí vai. Então, eu queria trazer um pouquinho a dúvida que eu tenho, né, no caso do Medo e Delírio, é de onde parte uma certa raiva de lidar com tudo isso todo santo dia e conseguir transformar isso numa galhofa bem humorada em certos pontos ali. Eu acho que é o ódio mesmo, tipo, tudo isso acho que a gente vê dá muito ódio, raiva, e pra mim o que a gente faz é válvula de escape, sabe. Eu ia antes ficar maluco com essas coisas, eu vejo algo, eu fico maluco, com raiva, mas eu falo: "Pô, isso vai dar um ótimo episódio", então isso meio que me alimenta. Então eu posso ver essas coisas horríveis, mas eu vejo porque eu vou fazer algo ali na frente que essa dor, que é ver essas coisas ela vai ficar útil depois, entendeu? Eu e o Pedro, a gente já, é um tema que aparece pra gente de vez em quando isso, assim, como é que vocês lidam com esse esgoto todo? Eu acho que pra Ju também deve ser, né, pô, você fica cavando, a Ju cava o poço mais fundo do que a gente, às vezes. Mas, às vezes não, sempre, né? E, mas eu acho que chega uma hora também que você começa eu acho que é um mecanismo psicológico de você tratar uma realidade dolorosa como um objeto estrangeiro, né? Como se, com de um certo distanciamento, porque senão não é saudável, né? Lembro na faculdade tinha uma professora de psicologia que eu acho que falava alguma coisa assim: se todo morador de rua que você vê, você sofrer profundamente pelo ser humano que está ali abandonado, fudeu, você não consegue viver no Rio de Janeiro, em São Paulo, ferrou, assim. Então essa dessensibilização em relação ao mundo, e esse apartamento você começa a entender aquilo como um problema técnico, quase, é, é inevitável, às vezes. Então, por mais que pareça uma coisa, eu tô pregando, ou tô advogando, ou tô elogiando a dessensibilização em relação a um tema doloroso, é um mecanismo psicológico inevitável quando você quer preservar a sua saúde mental num ambiente de dor, né, de sofrimento, de lixo, de gente morrendo, políticos cometendo erros crassos. Então, acho que tem esses dois processos, que o Pedro fala, que é uma válvula de escape, e o outro, a inevitabilidade de você se sensibilizar com o esgoto, né? E daí também uma certa sensação de catarse, né? Quando a gente escuta vocês e se sente representado em certa medida, né? Eu acho que poucas vezes na vida eu conheci tantos jornalistas que estão em redações de grandes grupos de mídia e que escutam tanto um podcast quanto escutam de vocês, né? Então, é até vírgula sonora, inclusive, né? No início dos episódios. Então, de fato, tem aí uma relevância muito grande que eu imagino que para eles, em certa medida, tem um elemento cartático, porque justamente eles não precisam levar tão a sério quando estão escutando o teatro que tá ali dado. E aí eu queria perguntar para a Ju como ela faz para conseguir desanuviar também, em certa medida, quando ela precisa fazer apurações que ela precisa fazer, passar por tudo que ela passou, né, depois de revelar os trambiques lá da família Bolsonaro com imóveis e dinheiro vivo, e como ela consegue, né, abstrair, ou se ela consegue, se quer abstrair, né, na hora que ela tá apurando. Eu ouvindo os meninos falar sobre
como eles se sentem com isso. Eu também, sobretudo no podcast do Bolsonaro, quando a gente estava gravando, a equipe de edição falava sobre isso. Nossa, como é pesado, como é duro, como é que você está fazendo para lidar e tal. E para mim era outra chave, sabe? Porque a parte horrível e ruim é como se eu tivesse encarado ela mais quando se deu a vitória do Bolsonaro e aquele clima fascista mesmo, né, de defesa do apocalipse, né, de todas as piores coisas do mundo. E aí depois a minha chave era o trabalho, a investigação, a precisão e desmontar cada uma daquelas mentiras. Então, para mim, a catarse era contar a verdade, né? Como ele gosta de dizer, a verdade vos libertará. Tô aqui com a libertação, entendeu? Então, para mim, era prazeroso poder dizer, mostrar, provar e ó, é aqui esse áudio, esse vídeo, esse documento. Então, na hora de gravar o podcast em si, era um momento de catarse mesmo, eu me diverti. E aí, assim, eu tenho uma coisa sobre... Hoje em dia tá meio desafiador, né? Você tem que gravar podcast em vídeo e tal. Nem sei como seria gravar, por exemplo, o podcast do Bolsonaro em vídeo, porque ao longo eu preciso gravar em pé, por exemplo. Eu gosto de gravar em pé, não gosto de gravar sentado. Eu preciso me esticar, entendeu? Eu preciso ficar na ponta do pé. Enfim, a parte expressiva, para achar o tom de indignação que eu quero passar, ou da ironia e tal, eu preciso quase fazer um teatro meu ali, sabe? Interpretação mesmo. Então, eu me movimentava muito, né, durante a gravação. E aí era quase que isso, assim, um processo terapêutico de... A expressividade que que eu colocava pra fora na hora de gravar era uma coisa que me fazia libertar até da minha raiva interna e ódio de inúmeras coisas que estavam acontecendo. Então, inclusive eu ouvia isso, né, eu tenho uma voz mais aguda, e aí estava narrando a história de um homem grosso e grosseiro e machista. Então, a gente pensou sobre isso, né, quer dizer, porque eu precisava postar minha voz de uma maneira grave, eu precisava encontrar o meu grave. E aí o meu encontrar meu grave era um pouco a piada ali da gravação, que era: Juliana, você precisa ficar brava. Fica brava, Juliana, fica brava. Quando você fica brava, você encontra o grave. Então, aí, sabe, eu gosto muito de gravar. Eu acho que muita gravação, ele é um momento, isso, terapêutico, sabe? Você bota pra fora várias raivas ali quando você bota aquilo na voz. Você E passa uma verdade também. Eu acho que a narração... essa é uma outra coisa sobre podcast narrativo, né? Se o seu roteiro, por mais lindo e maravilhoso e planejado que ele esteja, ele não sair na voz com essa verdade do que você quer passar, né? A ironia, cada palavra importa, mas ela precisa ser bem dita. E a intenção dela tem que estar ali, tem que estar na garganta, entendeu? A raiva, o ódio, a ironia, o estresse, tem que estar ali. Senão, quem vai ouvir do outro lado, não vai sentir o que você está dizendo. E se você está falando de uma coisa muito séria, como são esses assuntos, aí você perde também o ouvinte. E a sensação que eu tive, eu acho, essa é uma coisa muito minha, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, incontinência facial, né? Tipo, a coisa bate e eu não consigo disfarçar que eu fico puta ou que eu achei engraçado, eu não consigo. E aí na voz também isso fica muito claro, então eu aproveitei muito essa característica da exposição, né? Quer dizer, de tentar ser o mais transparente e verdadeira possível sobre como eu me sentia com relação àqueles assuntos, para realmente a pessoa pegar na minha mão e acompanhar a história que eu estava contando pelos meus olhos, né? Como eu vivi, como eu senti. E eu acho que isso é uma outra coisa que me aproximou muito de um público que conhecia meu trabalho, mas que não me conhecia, né? E aí até eu escuto aqui, os meninos devem ouvir isso também.
que as pessoas te conhecem depois, e aí elas ficam assim, achando como se já te conhecessem, né? Porque te ouviram, então elas acabam se aproximando. E aí várias vezes alguém escuta a sua O voz. pessoal chama de relação parasocial, né? Isso. Uhum. E as pessoas escutam a sua voz e falam, não, eu tenho uns amigos, assim, né, recentes, pessoas que conhecem há pouco tempo. Falam, não, preciso, não posso te ouvir de costas, porque senão parece que eu tô ouvindo podcast. Eu ia É engraçado que a Ju falou, você mencionou o processo de catarse, né? Muita gente vem falar pra gente, quando a gente, sei lá, tá na rua, ou tem eventos e tal, e fala, pô, eu não consigo mais escutar, ler a imprensa tradicional, que é muito doloroso, é muita notícia ruim. Ou então, assim, na pandemia eu não conseguia escutar, porque era muito difícil ver aquela realidade, e aí eu só conseguia ouvir vocês. E a gente sempre ficou pensando, pô, mas por quê, né? E aí eu acho que com o tempo a gente foi pensando que a gente tem toda a parte do humor, né? Que a gente, através do humor, você consegue tornar um pouco mais leve um processo, uma notícia difícil, né? E a gente pode, como a gente não é um podcast exatamente de notícias, de hard news, assim, a gente é um podcast de análise, de costura, né? De notícias. A arte do Pedro Daltro é essa. A gente pode reagir, a gente é um grande editorial, né? É a nossa opinião sobre aquilo, a gente não tá querendo passar de forma neutra nada, a gente tem um lado claramente. Então, como a gente tem um lado, como tá claro que a gente tem um lado, a gente pode reagir. Então, se o Bolsonaro fala, pô, é só você fazer cocô dia sim, dia não, a gente pode falar, caralho, porra! Coisa que a Juliana não pode fazer no ICL. Mas isso foi enfrentado por mim, sabia, Cris? Porque eu acho assim, a gente chegou. Essa é uma reflexão também ao longo do tempo, especialmente do governo Bolsonaro. Porque é isso, é o apocalipse, né? A gente não tá falando mais de uma disputa de ideias, quer dizer, de programas que não vou nem falar 2, mas 3, mas olhando para eleições de 2014 para trás, existiam disputas de ideias, de um tipo de país mais liberal, menos liberal, economia, visão da presença do Estado, etc. Estávamos disputando ideias da construção de um país que podia ir por um lado ou por outro. A gente não tá mais na polarização PT-PSDB mais, né? Exatamente, mas eu nem quis usar a história de polarização de PT-PSDB, porque, de fato, o PSDB propunha debate com o PT em torno de ideias de um país, sobre como conduzir um país de uma maneira ou de outra. E em algum momento o partido até se perdeu sobre isso, abraça certos setores da extrema-direita também, e é o início do fim também, né, do PSDB, que morreu, assim, né, de morte suicidada, né, tipo, assim, eles, ao fazerem esse movimento, acabam destruindo o próprio partido, entram em grande crise interna. E quando entra 2018, esse é um momento que eu vou te considerar, assim, eu vou te falar que para mim foi muito difícil, inclusive nos veículos onde eu trabalhei, porque eu sentia essa indignação que você está falando aí, era a minha vontade concreta o tempo todo também, né? E aí no texto isso talvez muitas vezes não fica claro, porque eram algumas brigas internas que eu tive nas redações onde eu trabalhei tinham a ver com isso. Aquele tanto de vezes que o Bolsonaro claramente mentia sobre a escravidão, sobre a ditadura, nossa, sei lá quantos assuntos, mas eram mentiras, não é que ele errava, e aí vinha uma tese, Bolsonaro erra sobre não sei o que, erra sobre não sei o que, e gente, assim, a primeira passou, a segunda, cara, isso não é mentira, ele está mentindo. Tem uma diferença. Ele sabe o que é a verdade e ele opta por mentir. E depois de mentir, chega um momento da pandemia mesmo, que é o momento em que ele coloca a vida de todos os brasileiros em risco. E aí, literalmente dá vontade de gritar na rua, né? De desespero pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias. Então, assim, eu me identifiquei muito com isso, até para poder entrar numa discussão que é difícil para a imprensa brasileira, que é
o que é isenção, o que é neutralidade e onde é que isso cabe. Que existe uma diferença muito grande entre fazer um jornalismo partidário, que é você defender partidos e figuras políticas especificamente, e a defesa da Constituição brasileira, entendeu? E eu, em determinado momento, ao olhar para todas essas situações, me pego na defesa da Constituição. O que diz a Constituição, né? A Constituição brasileira reconhece todos os brasileiros e nos tem como um país democrático na medida em que reconhece a existência das minorias. Não é apesar das minorias, não é a ditadura da maioria, não. É reconhecendo mulheres, negros, indígenas, o exercício da fé e também de quem não acredita, mas reconhecendo e respeitando as diferenças. Então, assim, a neutralidade frente a uma situação de opressão, ela é um lado. Ela não é neutra, ela é um lado. E isso se manifesta também, Ju. Eu não vou ficar do lado do opressor. Claro, isso se manifesta também nas redações quando você tem um fato muito claro e entra um suposto. Suposto, né? E você tem um fato. O não dar nome, né? Quando uma mentira é uma mentira. Isso é também, de certa forma, escolher um lado. Muitas vezes é medo, sabe, Fábio? Eu acho que assim, é medo de se posicionar. Não é a neutralidade, é medo de se posicionar. Então, assim, o suposto muitas vezes é usado por uma questão do problema jurídico, né? Sim. Eu, particularmente, opto, assim, não vou te dizer que você nunca vai achar um suposto numa matéria minha. Mas é muito raro. Eu trabalho muito para não usar esta palavra. Se eu não puder afirmar o que eu tenho para afirmar, eu não afirmarei. Eu afirmarei o que eu posso afirmar sem usar a palavra suposto. Agora, sobretudo no que diz respeito à defesa dos direitos humanos, em larga escala, em diferentes aspectos. Não dá para compactuar com a não defender os direitos humanos. Isso é um lado. Então, assim, quando alguém é assassinado, não é que você vai militar necessariamente ao longo dessa cobertura, mas ela não dá para dar o mesmo peso para as coisas quando as coisas não têm o mesmo peso. E não enxergar isso é também uma irresponsabilidade. Então, eu acho que o jornalismo brasileiro é muito refém de bases do jornalismo americano que defendem essa ideia, né, da liberdade de expressão de uma maneira absoluta, que eu acho que há um amadurecimento que precisa acontecer já dentro das escolas de jornalismo para que novas gerações cheguem, e elas já chegam, tá, com outras, eu já vejo isso mais nos repórteres mais novos com essas demandas de questionamento mesmo sobre isso. E eu acho que, aos poucos, aqui e ali, dentro das nossas próprias redações, esse amadurecimento já existe de outra maneira. E eu já me somo um pouco a essa discussão dentro desse lugar de, olha só, há questões e há bandeiras que são da civilização, né? Não é de direita e esquerda. Eu tive há pouco tempo um debate desse interno com uma coisa. Porque não sei o que bandeira de direitos humanos, vamos virar, vai ficar parecendo que a gente é esquerdista. Não, a gente é só a favor da civilização, a favor da Constituição brasileira. Quem não defende os direitos humanos defende um estado de barbárie, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento universal para todos os países que se querem democráticos. Ou não somos democráticos. É isso, né? Eu quero viver numa democracia. E também não tô aqui para passar pano para ditadura de esquerda também, não. Essa régua da legitimidade, né? O que é um discurso legítimo, o que não é, ela vai mudando ao longo do tempo, historicamente, né? Então você podia ser um radical ao defender que mulheres votassem há, sei lá, 80 anos atrás, né? Você seria considerado um extremista. Hoje em dia é o mínimo. Sim. Então essa régua vai se movendo. E eu acho que também nós, enquanto agentes políticos e humanistas e no nosso caso, progressistas e tal, mexer essa régua para um lado, acho que é parte do nosso dever enquanto comunicadores. Né? E aí eu queria provocar, aproveitando esse gancho, Cristiano, justamente quando foi a última vez, é fácil
é fácil e horrível, mas é fácil a gente falar do governo Bolsonaro, né? Eu queria provocar, quando foi a última vez que vocês tiveram que falar do óbvio dentro do Medo e Delírio, que vocês falaram, caraca, não acredito que eu tô tendo que explicar isso daqui desse jeito. Eu acho que o Pedro tem mais esse negócio de falar, cara, tá tão latente, tá tão na cara que isso é um absurdo, que isso não precisa nem ser dito, assim. E eu acho que às vezes eu vou um pouco mais pro não, mas eu acho que as pessoas querem ter isso muito claro, assim, porque são coisas que socialmente ainda estão em debate, quer dizer, não deveriam estar, né? Não deveria estar em debate, mas que eu acho que ter um certo didatismo também, para deixar claro para as pessoas que isso aqui é óbvio por causa disso, daquilo, pode ser importante, mas ao mesmo tempo a gente também não quer ser tati-bitati, nem imbecilizar o ouvinte, né? Então não tem necessidade. Você lembra de alguma coisa, algum caso específico assim que é? Pensando talvez o episódio do Pix ou da inflação, que criam, o Brasil tá na merda, tal, e a gente fez todo episódio sobre inflação, que é bem bacana. Muito bom. Mas eu não sei se é essa a resposta. A abertura do próximo episódio que a gente está produzindo agora começa com essa dualidade o Gustavo Gaia falando como a economia do Brasil está afundando, está tudo indo na ruína, não invista em nada, retire o seu dinheiro, guarde, porque vai ter e aí depois o Eduardo Gianetti, que é um economista, falando, olha, os dados são esses, o desemprego tá assim, a inflação de gêneros alimentícios diminuiu, o juro tá alto, tá assim, mas isso não tá causando uma queda no PIB, o emprego tá alto, mas tem precarização e tal, ou seja, os dados não são perfeitos, mas não tá nem de longe essa tragédia, não tá nem de longe ruim, muito menos essa tragédia que tá sendo. Então é bom falar essas coisas para quando a pessoa fala, mas tá tão ruim assim, não é o que eu tenho ouvido. Fala, não, é porque o cara tem um lado nessa história e tá forçando a barra para numa certa direção, né? E aí eu queria pegar justamente esse gancho pra gente falar um pouco sobre quais temas, pensando que 2026 são eleições de novo, lá vem a montanha-russa, né, emocionante aí, e eu queria que vocês talvez tentassem ilustrar, assim, ou pensar em exemplos de temas que vocês entendem que são muito importantes e que vocês querem muito ter na cobertura de vocês, né, daqui até 2026, mas que talvez sejam coisas que ninguém esteja prestando tanta atenção assim, ou então que vocês não estão vendo nesse momento a mídia tradicional ecoando, né? Que temas ou investigações, no caso da Ju, enfim, parecem para vocês urgentes e importantes dentro desse recorte? Eu quero aproveitar para me somar nessa do preciso explicar o óbvio. Ai, gente, eu já não tenho mais paciência com explicar que não tem fraude nas urnas eletrônicas. Entendeu? E vacina não tem chip, que a Terra é redonda. Não, e tem uma outra mentira que, assim... Tilenol não causa autismo. Nós que estávamos morando no Brasil, vimos, dia sim, dia também, o Bolsonaro falar um monte de mentiras sobre as vacinas, desincentivando a campanha de vacinação, né? Aí, quando se tornou uma questão eleitoral, né, do tipo, quando na eleição ele precisava dizer que ele tinha feito alguma coisa para tentar fugir de tudo que ele tinha aprontado na pandemia, não, fui eu que comprei a vacina. Vocês estão reclamando do quê? Eu comprei a vacina. Aí, essa mentira se espalhou de uma maneira assim, mas assim, foi o Bolsonaro que comprou as vacinas. Eu pensei, gente, o governo comprou a vacina depois que, nossa, quase que, né, a população brasileira, em grande medida, invadiu o Ministério da Saúde para obrigar o Bolsonaro a comprar vacina, porque ele atrasou todo o processo que ele podia fazer. Ele deixou a gente meses estressado, sem saber se ia ter vacina ou não. Eles recusaram a compra de vacina de maneira antecipada. Ficaram ali fazendo toda essa campanha mentirosa. A última coisa que a gente ia ter que era aturar durante a campanha eleitoral
o Bolsonaro bancar de uma pessoa que tinha comprado vacina. É por isso que a população brasileira estava vacinada, os que queriam se vacinar. Gente, assim, essa é uma das que eu tenho muitíssima preguiça, mas eu sei que é uma coisa que, infelizmente, você continua tendo que desmentir, porque pegou, sabe, a ideia de que ele comprou as vacinas. Entre os apoiadores, isso colou Sim. muito. E essa história do voto impresso auditável, que a urna não é auditável, cara, eu não tenho. Eu confesso, assim, que é difícil. Uhum. É difícil. Eu já não tenho mais paciência para explicar os detalhes. Eu pulo pra parte, tipo, mentiram sobre as urnas, inventaram fraude. Eu já pulo, né? Resume. Eles mentiam o tempo todo sobre o sistema eleitoral, entendeu? É só mentira. Porque também ficar entrando no detalhe é cair no jogo, é perder tempo. É cair no jogo que eles querem, que é discutir isso. Eles querem ficar discutindo um tema técnico que ninguém entende, pra perder tempo. Aí, mas isso, mas aquilo, mas aquele outro e tal. Não, é uma mentira. Mentira, não teve fraude, nunca teve nenhuma fraude no sistema eletrônico. Mas dá uma preguiça. Com certeza. E indo já para sua pergunta, essa que você fez, o que vai ter em 2026? Eu lamento. Lá vem a tal do voto impresso auditável de novo, a fraude do sistema. A cara do Cristiano é ótima. E sim, preparem-se, porque as mentiras velhas, elas são as mais comuns, assim. Obviamente eles vão inventar a nova mamadeira de piroca, né? Desculpe o horário, não sei muito bem como, mas é isso, eles vão Vocabulário inventar. é livre. Eles vão inventar alguma coisa nessa linha. E eu acho que essa é a questão, assim. Eu sinto falta de que a gente possa debater temas muito importantes para a sociedade brasileira e a gente fica tendo que defender as bases democráticas, porque essa gente vai para cima das bases democráticas, né? Eles vão para cima do básico. E aí a gente fica nessa defesa há muito tempo e não consegue construir. Então tem, até Exato. antes do Bolsonaro, um debate totalmente interditado, que é o debate dos direitos das mulheres, da saúde das mulheres. Que lá no final é a discussão sobre a legislação do aborto. Então, eles interditam o debate da lei de gênero, que é um debate extremamente importante que a gente tenha, uma educação para que meninos e meninas, adolescentes cresçam no Brasil respeitando mais as mulheres, respeitando e não reproduzindo culturas machistas, e também acolhendo todo o debate de incorporar outras diferenças e minorias, e para que esse crescimento, né, para que esses novos cidadãos que vão crescendo não cresçam como a gente cresceu, em meio a muito preconceito. Então, assim, eles interditam isso já desde 2013. E com isso vão interditando o debate em torno da legislação de aborto. E o Brasil é um dos países onde a legislação é mais restritiva e mais antiga, né? Ou seja, a gente está altamente atrasado nessa conversa. E discutir a legislação sobre o direito das mulheres, eu até nem gosto, assim, de falar da coisa do ponto de vista da legislação de permissão ao aborto. Eu acho que, assim, a minha questão é, você é a favor de prender mulheres para que elas tenham, quer dizer, sejam obrigadas a ter filhos? Tipo, obrigar mulheres a seguir à frente com gravidez? E aí, se elas não seguirem, a gente vai prender elas? Esse é o caminho? É isso? Porque a discussão no final é essa, né? Tornar isso como crime, que é o que hoje, para além dos casos permitidos em lei, é a questão, é a grande discussão. E aí, na prática, é tudo uma grande hipocrisia, porque quem tem dinheiro faz, e quem não tem dá um jeito. E esse jeito bota milhares e milhares de mulheres em insegurança. Certeza. Não vai deixar de existir, não vão deixar de fazer, entendeu? Inclusive agora, atravessa a fronteira, vai ali na Argentina, na Colômbia, entendeu? E faz, se não quiser fazer no Brasil.
faz um sistema de saúde e é tão seguro, né? E aí, assim, estudos pelo mundo demonstram como essa legislação é bem implementada, segura, na verdade, reduz os procedimentos. Então, assim, é toda uma falta. A gente não consegue discutir essas coisas, porque já vem a turma da igrejinha, entendeu? E aí já vem, e inclusive puxa a esquerda para centro-direita nesse país. Não faz a esquerda não querer debater para não perder voto. E aí passa a eleição e a gente passa 4 anos e não debate esse assunto de novo, entendeu? E aí a gente vai para frente. E aí a gente tem que esperar os ministros do Supremo Tribunal Federal se aposentarem para darem esse voto que é constitucional, é um direito das mulheres isso. Pela Constituição brasileira, você não pode prender mulheres obrigando elas a permanecer com uma gravidez. Aí a Rosa Weber vai lá e dá o voto na hora de se aposentar, o Barroso está se preparando para fazer a mesma coisa, a gente vai daqui o quê? 30 anos ter todos os votos, sei lá, 30. Quando o voto julgamento mais longo da história. Quando é que a saúde das mulheres brasileiras vai ser debatida de maneira séria pela população? Enquanto tiver com as coisas desse jeito, aparentemente nunca. E aí a gente tem as cortinas de fumaça que interditam as discussões, mas tem as que escondem a real estratégia, né? Eu lembro que eu acho que foi no meio do delírio a primeira vez que eu ouvi uma análise profunda de como o projeto da extrema-direita para 2026 é o Senado, né? E vocês fizeram isso super bem descrevendo, né? No episódio lá, como se dava esse processo e por que o foco era esse. Depois disso, eu vi isso ser ecoado na grande mídia, em vários outros jornais e outros lugares. O que vocês enxergam hoje como processos que tá aí na cabeça que vocês falam, cara, isso é estranho, isso aqui não tá legal, né? O que tá pintando aí? Acho que a direita já tem a Câmara, né? Boa parte da Câmara e consegue ter maiorias lá, né? Se eles conseguirem o Senado e abusarem certas prerrogativas do Senado, eles conseguem fazer impeachment de ministro do Supremo, começam a usar várias coisas. Exato, isso acho que não foi algo que fomos nós que descobrimos, não. Isso Sim. Eu acho que a gente pegou e era entrevista do Malafaia, era entrevista do Eduardo, tipo, isso é uma coisa que eles deixam bem aberto, assim, eles dizendo, cara, a gente vai ter maioria lá e vai ter impeachment do Fachin e do Moraes. Não, isso tá dito, né? O Bolsonaro falou milhões de vezes, né? Me dê maioria no Senado que eu faço. Acontece, sei lá, fazendo um monte de coisa. Ele tava dizendo antes de ser preso, né? Ele já estava falando isso explicitamente, né? Então, o Project 2025 deles é dominar o Senado para, a partir daí, cupinizar as instituições, né? Muito bom. E aí, olhando um pouquinho para a história recente de vocês, né? Eu queria perguntar que caso ou que apuração que vocês trouxeram, né? Ou que episódio vocês sentiram que ressoou especialmente com as pessoas e por quê, né? Vocês receberam muita mensagem, que os fãs comentaram muito, né? Da Ju, no caso, certamente pelo YouTube ou o próprio podcast do Malafaia, né? E vocês, no caso, no meio do delírio, assim. E por que vocês acham que isso especificamente ressoou tanto assim, né? De ter o retorno das pessoas falando para vocês? O podcast do Malafaia é um deles, um dos principais, mas é um trabalho de reportagem muito mais extenso, né? Na verdade, a liderança de reportagem é do Igor, o Igor Mello trabalha comigo. Eu tive um papel diferente nesse podcast que foi muito interessante de fazer, que era a coordenação. Você sabe melhor do que eu, né? Para que a gente esteja aqui gravando isso, tem um mundo inteiro que acontece atrás. É a concepção, é a trilha, é chamar o Cristiano Botafogo para editar, é ficar incomodando o Cristiano Botafogo sobre essa aqui não ficou bom, esse aqui diminui, cresce. Não, mas isso foi a primeira que eles fizeram um roteiro maravilhoso, que quase não dava trabalho para editar, era só meio que cumprir lá e botar um glitterzinho em cima e tava pronto. E pediam uma correção ou outra, que é mais do que normal, né? Mas tinha muita coisa para eu pensar, né, Cris? E aí é isso, então assim, eu tive muito esse papel da criação do produto em si, né?
e de revisão dos roteiros e sugestão, e da direção de gravação, né, junto com, enfim, uma equipe enorme também. Que para mim foi um aprendizado muito grande. Eu tinha feito isso nos meus outros projetos, mas sem tanta liberdade quanto eu tive para criar nesse, assim. Eu me identifico do ponto de vista autoral, assim, as minhas ideias foram muito mais construídas dentro desse projeto do Malafaia do que até no do Bolsonaro, embora lá o podcast do Bolsonaro seja, né, totalmente a minha reportagem. E eu trabalhei esse ano, além do eu cobri todo o julgamento do Bolsonaro, né? Assim, como a minha etapa final em termos de cobertura do Bolsonaro desde o dia zero, campanha eleitoral 2018, né? A preparação antes da campanha, eu venho acompanhando e cobrindo o Bolsonaro desde dezembro de 2017. E esse ano, para mim, era um pouco essa virada, o fechamento desse ciclo, né? Com o julgamento dele. Então, eu me dediquei muito à cobertura do julgamento, porque estou preparando projetos para o ano que vem em torno disso, um livro novo. E aqui, como já não é mais também segredo, esses dois estão comigo, né, no projeto da produção de um podcast também, em torno desse tema, para o ano que vem. Então, tive muito... E aí, esse retorno muito grande das pessoas que me viram cobrindo o julgamento ao vivo, no ICL e tal... E eu, assim, porque, né, esse ano tem 1 milhão de anos dentro dele, tem essa criança que nasceu esse ano, né, que é o livro do Rubens Paiva, embora fosse um trabalho que eu fiz no meu mestrado ainda, defendi em 2016, e estava lá guardadinho, abandonado, porque falar de direitos humanos no Brasil é quase, assim, uma saga, né, então... não tinha espaço para falar sobre isso, e quando vem o Ainda Estou Aqui, com esse sucesso arrebatador, né, de um filme maravilhoso, eu fiquei tão feliz de poder voltar a mim mesma, de certa maneira, porque a minha essência, né, é ser repórter de direitos humanos. Então, eu virei jornalista para ser uma repórter em defesa, mas nem em cobertura, não, é em defesa dos direitos humanos. Num sentido amplo, né? Para debater educação, saúde, direito das mulheres, das crianças, das minorias e também, enfim, a gente fica com minoria, mas assim, é para me somar também na luta antirracista, que é uma das questões mais estruturais, desse país. Então, assim, eu me formei para ser jornalista, para ser repórter em defesa dos direitos humanos. E esse trabalho, poder publicar esse livro esse ano, me devolveu essa minha essência. Porque desde que eu comecei a cobrir o Bolsonaro, eu não deixei de ser uma repórter em defesa dos direitos humanos, porque toda vez que a gente está denunciando o Bolsonaro, é também em defesa disso, porque ele é contra, né? Ele é a favor do apocalipse, né? Do fim do mundo. Direitos humanos para ele não serve. Agora ele vai querer, né? Na hora de ir para prisão, ele quer, mas... antes, não. Para os demais brasileiros, não serve. E aí eu fiquei muito feliz de poder também, sabe, ter conseguido voltar a pautar essa discussão, que é uma outra discussão interditada no Brasil, né? Que é a punição aos militares que cometeram os piores crimes da ditadura. A gente chama os crimes contra a humanidade, que é a execução sumária, desaparecimento forçado, que é o caso do Rubens Paiva, estupro. Então... se hoje a gente acompanhou no Brasil um julgamento por tentativa de golpe de Estado com características extremamente violentas, né, até previsão de assassinato dentro do plano, não dá para fingir que isso não tem nada a ver com o fato de que em 1988 a gente criou uma Constituição nova porque estava saindo de uma ditadura, e a nossa saída dessa ditadura foi extremamente pactuada com os ditadores, para não punir ninguém por nada, por causa da lei de anistia de 79. E aí, a sociedade democrática, o Brasil democrático, nunca conseguiu enfrentar de verdade essa situação. E aí ficou um pouco feio, né? Como é que a gente vai condenar aqui esses generais pela tentativa de golpe de agora e deixa quieto aqui, deixa abaixo, esquece aqui o que aconteceu? E aí tem um filme que ganha o mundo, entendeu? E os caras, alguns ainda estão vivos e eles têm um processo no Supremo Tribunal Federal que está julgando os de agora, mas não vai julgar os de antes.
Então, deu uma mexida, inclusive, no Supremo, deu uma andadinha de leve no caso, mas se a gente não ficar em cima aqui, vai ficar sentado lá o processo de novo. Eu já acho ruim, porque marcaram de discutir a repercussão geral dos casos, a partir do caso do Rubens Paiva, que é para que todos os casos tenham, a lei de anistia não se aplique, né, nos casos de desaparecimento forçado, dos desaparecidos, por exemplo, é a decisão do ministro Dinho, do ministro Alexandre de Moraes. Mas eles ainda não marcaram um julgamento que vai decidir o limite da lei de anistia. Tamo de olho aqui, Xandão. Não adianta a gente fazer justiça histórica através do esquecimento, né? Tem que ser feito através da justiça, né? A gente sempre cita o julgamento de 85 na Argentina, que é por isso, esquecer não cura feridas, né? A gente tem que processar, não constrói criar... democracia. E vocês se recordam de algum especificamente, Cristiano e Pedro, que tenha sido emblemático recentemente? Eu acho que o que os ouvintes mais queriam ouvir era a vitória do Lula. E esse episódio era para sair, ele só foi sair 10 dias após, porque o nosso Deu problema com o quebrou, computador, né? Mas eu acho que as pessoas mais queriam era esse episódio da vitória do Lula, e a gente faz uma festa, a gente usa um ska e tal. Eu acho que é isso. É bem catártico, mas a gente fez uma abertura bem catártica, assim, que é cheio de elementos e tal, e bem bacana. E tem, eu acho que assim, de forma geral, assim, que a gente tem de retorno de ouvinte, é a nossa cobertura da pandemia em geral, assim. Muita gente com dificuldade que eu já falei, né? Muita gente com dificuldade de absorver o noticiário através da imprensa mais tradicional, indo pra gente porque era mais divertido e catártico, né? Sim. Isso aparece muito pra gente até hoje. A gente fez uma festa do Medo e Delírio em São Paulo, e aí muita gente vindo falar com a gente, cara, pô, até hoje, assim, era um tema mais comum no passado, mas até hoje vem gente, já no lançamento do livro que a gente fez, um livro com a Gabriela Biló, que lançamos em 23, a gente tá para fazer estamos produzindo um novo agora que vai sair no começo do ano que vem. Maravilhoso, Já e tá em vencedor do pré-venda. Jabuti, inclusive, né? Ganhou o Jabuti. Sim. E no lançamento do livro, pessoas vindo, pô, e muita gente emocionada, assim, até esse negócio da relação parasocial que a gente falou, né, de ser um amigo, né? Então cria essa intimidade. Esse tema da pandemia, assim, da válvula de escape, que era o Medo e Delírio no consumo de notícias durante a pandemia, é bem comum, assim. Mas, assim, se for pegar eu diria também que é o da vitória do Lula, assim, que foi um desbunde, talvez menos pela vitória do Lula e mais pelo fim, pelo ocaso do governo Bolsonaro, né? Uma mistura de alívio com catarse, mais ou menos isso. E aí eu queria também perguntar para vocês, né, dentro do recorte de vocês, quando vocês decidem, o Brasil ele tem pauta eterna, né? Vocês podem fazer um Medo e Delírio diário que não vai sobrar, não vai faltar pauta para cobrir. Quando vocês decidem apertar um pause na pauta Brasil e ir para a pauta internacional, como, por exemplo, vocês fizeram recentemente com Gaza, vem dessa indignação ou vem também de algo que ecoa aqui no Brasil, de certa forma? Não, eu acho, tipo, a gente tem vários episódios sobre fora, né? Seja sobre Washington, Palestina e tal. Palestina, pela mais absoluta raiva, a gente deve ter feito uns 4 e tal, e era pra ter feito 20, 30. Mas é porque aqui não tem como, muita coisa. Mas eu acho que quanto mais... Porque a gente sempre fala que a gente vive numa quadra escrota da história, né? Então é isso, quando a gente vê algo bizarro nos Estados Unidos, aquela eleição do Donald Trump, a posse dele, a gente vai e faz episódio e tal. Eu acho que é isso, quando a gente vê que tem algo que tá ridículo, o cara acontecendo, a gente vai lá e... E eu acho que, tipo, essa ascensão da extrema-direita no mundo, eu acho que aparece muito claramente nos Estados Unidos, com Steve Bannon e tal. Então você perguntou desse espelho, desse eco, né? Estados Unidos sempre... muitas questões que aconteciam nos Estados Unidos aconteciam depois no Brasil. E então eu acho que há esse espelho, é uma chave de leitura interessante que acontece lá para a gente analisar o que acontece no Brasil também.
Perfeito. Vocês imaginam em algum momento o Medo e Delírio virando algum projeto audiovisual? Filme, série, documentário? Não, sim, sim, eu acho que essa é a ideia. A gente começou lá atrás, era só texto, né? A gente já passou para áudio, de fato, cara, o nosso rumo é esse. Agora, o que, como, com quem, a gente não faz, cara, a menor ideia e A gente está em rumo à tridimensionalização do Medo e Delírio, esse, né? A gente vai comprar uma impressora 3D, começar a fazer bonecos, fazer filme 3D. Não, mas tem umas ideias do que fazer. A gente tem um canal no YouTube, né? A gente já teve uma parceria com o Intercept há um tempo atrás. E a gente já fez alguns vídeos lá com eles. A gente tem uma produção pequena de vídeos, né? Mas, assim, de fazer algo mais formal, estruturado. Tem a ideia também, mas não dá tempo de fazer as coisas, né? A gente tem várias ideias e, infelizmente, não dá para realizar todas, né? Com certeza, com certeza. Gente, indo para a reta final aqui, a gente sempre pede para pagar uma prenda quem vem aqui e dizer que filme, série ou podcast vocês andam obcecados recentemente e por quê, né? E o que é o mais legal sempre. Então não precisa ser, gostei. Ou putz, assisti, ouvi, fiquei vidrado, e tem gente que foge do tema, escolhe livro, música, enfim. Fique à vontade, quem quiser começar. Eu vou, já que você usou a palavra obcecada, eu vou ser transgressora aqui. Em vez de dizer obcecada, eu tô no álbum Dominguinho, tá? Do João Gomes, do JP e do Mestre Obcecada, eu tô nisso. Mas eu tô muito, assim, curtindo muito, muito. É que não tive tempo, né? No meio de preparar os projetos do ano que vem, eu tô obcecada na minha pesquisa aqui de, enfim, milicos, golpe e tal. Mas eu comecei a ouvir, tô gostando muito do trabalho Silenciadas, da Cris Phoebe, que trata sobre a cobertura da imprensa em casos de violência contra as mulheres. Porque essa é a chaga das coisas, né? Tão importante quanto é a gente denunciar os crimes, é a gente saber como fazer isso. É não revitimizar as mulheres, é não criminalizar mulheres que fazem denúncia, é possibilitar um ambiente de escuta e seguro, né, para que essas denúncias venham à tona. Eu mesma cobri parte de alguns dos casos que a Cris trata no podcast dela, e acompanhei um pouquinho da produção, porque também sou próxima, acompanhei o próprio trabalho dela, fazendo a cobertura de João de Deus, quando ela fez a denúncia do João de Deus junto com a Helena Borges, que é uma outra grande repórter. E eu vi parte das dificuldades para que isso aconteça, né? A gente estava falando um pouco sobre a questão da neutralidade da imprensa, para temas onde não há espaço para ter neutralidade. A gente não pode cometer um erro grave de acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu. E também não pode ser leviano ao fazer as acusações. É preciso provar. Para você fazer uma reportagem, né, você precisa. O ônus da acusação é de quem acusa. Então você precisa saber precisamente o que você vai apresentar, quando você está apresentando uma denúncia. Até porque, como repórter, o que a gente tem é o nosso nome, só isso, não tem mais nada, né? E se você comete um erro desse, é possível acabar com a carreira de alguém. Então, do profissional também, jornalista. Inclusive, tem um outro trabalho muito importante para a Escola Base, que na Globoplay, que é tratando sobre o problema do erro, o Valmir Salaro puxa para si uma responsabilidade que eu nem acho que é só dele, porque quando você trabalha assim é coletivo, né? Nunca é só do repórter, mas é o repórter que dá a cara para essas questões. E o trabalho Silenciadas da Cris faz esse mergulho no trabalho da imprensa. Não é só falar da questão da violência sexual, né? É como a imprensa trabalha com isso. E
falar dos problemas da imprensa, geralmente é, assim, quase missão impossível fazer uma coisa dessa. Então, só pela pauta, esse projeto já valia muito, mas ele está extremamente bem feito. Eu ouvi um pouco já, mas nos próximos dias, até como inspiração pro meu projeto novo, eu quero ouvir mais, curtir mesmo, com mais calma, porque inclusive eu gosto disso, assim, eu gosto de me alimentar de estilos muito diferentes do meu, sabe? Que é, assim, eu já tenho uma certa visão sobre como eu gosto de contar as histórias, mas eu gosto muito de olhar uma produção completamente nada a ver, assim, com o que eu tô fazendo, que é até para encontrar soluções, assim. Quando eu fiz a segunda temporada, a minha primeira temporada do Bolsonaro, eu estava muito inspirada no Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. A segunda temporada, eu tinha ficado vidrada, obcecada, como você usa a palavra, na série da HBO sobre a Daniela Pérez. Eu fiquei vidrada naquilo, vidrada, eu vi 2 vezes. Pelo roteiro, assim, eu gostei muito do roteiro, do modo como eles contaram aquela história. Todo mundo conhecia a história, sabia que a Daniela tinha sido assassinada por Guilherme de Pádua. Mas eu era criança naquele momento, e a minha memória sobre como tinha sido aí, também, de novo, o trabalho da imprensa era muito vaga. Então, revisitar a maneira como eles organizaram essa história foi muito legal. E eu acho que a Cris vai me trazer insights muito interessantes, dicas muito interessantes de Muito bom. como pensar esse trabalho que a gente está começando a construir. Silenciadas, audiosérie disponível na Audible, só para fazer a notinha de rodapé. Cristiano e Pedro, e vocês? Oi, eu posso recomendar, é um podcast em inglês chamado Blowback, BLOW-Back. Tem 4 anos ou até mais, e aí um é sobre Iraque, um é sobre Coreia do Norte, cara, é muito, muito, muito foda. Eu recomendo a todos. Muito bom. Você perguntou, eu entrei em pânico aqui, eu fiquei assim, caraca, cara, eu não tô conseguindo ver nada, porque parece que eu acordo, começo a trabalhar, só tenho tempo de, tipo, escovar o dente, tomar banho e eu durmo. E mesmo assim não é o suficiente, meu consumo de mídia tá sendo muito pequeno, assim, não tô conseguindo ler nada que eu quero ler, não tô conseguindo ver série, tô fazendo nada. Mas eu consegui pensar assim, umas bobagens, assim, tipo, Achei que você ia Assassinato na dizer. Casa Branca, uma série que eu amei. A última temporada do Dexter, adorei. O The Pitt, adorei também, consegui ver, mas deixa eu conseguir ver nos últimos tempos. E, no âmbito mais sério, um livro que o Pedro me recomendou, que é O Poder Tá Muito Claro, Fábio Cripto, que é sobre os armados. E comecinho ainda, tô lendo, mas tô muito bem escrito e hiper relevante, né? Muito bom. The Pitt é sucesso aqui em outros episódios, sempre muito recomendada também. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer compartilhar aqui um pouquinho das suas angústias e o que move vocês para criar podcasts tão únicos. E a casa sempre aberta para debater o que for. Obrigado você aí pelo convite. É só dar o toque, assim, que a gente muito sobrevive ao dia, assim, tipo, hoje a gente tá, cara, hoje é o quê? Vamos sobreviver essa semana. Hoje tem que gravar, amanhã tem que gravar, tem que publicar um episódio, aí semana que vem é semana que vem. Muito lá na frente, sabe? Segunda-feira, daqui a 3 anos. Vivendo no presente, você tá pronto para virar coach. Não, então é mindfulness, estar no presente total, assim, porque é impossível, não, a gente não consegue. O que a gente vai fazer daqui a 6? Você fez aquela pergunta, 2026, o que será? Eu sei o que semana você que vai vem, fazer o que vai 2026. acontecer? Eu sei o que você vai fazer em 2026. Vem aí, viu? Parcialmente. Vem aí, gente. Obrigado, viu? Valeu, brigadão, gente, pelo convite. Valeu, obrigado, hein? Abraço. 2026 vai ser um ano em que o marketing político precisará se reinventar de novo. E tá inclusive uma área que se fala pouco, mas não aqui no Fala Vega. Hoje recebemos, como sempre, meu parceiro de Vega, o Marcos Cherrabi.
E também ele, que é profissional de comunicação, marketing e entretenimento. No marketing político tem experiência em campanhas de prefeitos e presidência da República e também com experiência em oratória, ele prepara profissionais de diversos setores para falar em público e vídeo. Seja muito bem-vindo, Vladimir Candini. Obrigado, Fábio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer que você esteja aqui com a gente, com certeza. Pegando um pouquinho o gancho do que a gente conversou no papo aqui anterior, a gente tem uma percepção de que 2026 vai ser, de fato, uma eleição bastante diferente para o marketing político, né? A primeira eleição que vai ter inteligência artificial abundante, né, e presente. Primeira eleição em que os podcasts já estão consolidados, né, de vez no cenário brasileiro. E eu queria começar te perguntando o que você entende, assim, que o podcast pode fazer que é diferente da mídia tradicional na hora de permitir um espaço para um candidato? Ô, Fábio, acho que todo tipo de comunicação que a gente utiliza, todo tipo de mídia, a gente sempre trabalha em cima de uma análise comportamental. E a gente percebe que hoje em dia, tanto o podcast quanto as redes sociais são os canais mais procurados, principalmente por uma faixa de um público mais jovem. Só que, em contrapartida, eu tenho uma análise muito direta. Quando a gente fala de análise comportamental, a gente tem um público jovem hoje, na faixa de 25 até 35 anos, onde uma minoria existe interesse pela política. Então, o desafio que a gente vai ter agora para 2026 é conquistar esse público, ou conquistar pelo menos um público que é formador de opinião para que atinja esses jovens, porque existe um desinteresse muito grande dessas pessoas, né? Eu tiro base até dentro da minha própria casa, que eu tenho uma filha de 26 e uma de 29, e que não sabem absolutamente nada sobre política, mesmo tendo um pai que trabalha no setor, entendeu? Eu imagino. E eu fico vendo a quantidade de cortes que basicamente esses podcasts conseguem gerar. Eu vou trazer aqui uma informação só para ilustrar um pouco a batalha que foi na eleição última para presidente. A gente teve basicamente Bolsonaro no primeiro turno, se eu não me engano, no Flow Podcast. Eu vou pegar o dado aqui específico no Flow Podcast, 18 e 19 de outubro de 22. Ele bateu o recorde de transmissões simultâneas. Com 558 mil pessoas simultaneamente, e aí veio o Lula no segundo turno, em 18 e 19 de outubro, e conseguiu 1 milhão de pessoas ao vivo. Então, isso geraram uma série de cortes, memes e uma série de questões em rede social. E aí o YouTube publicou um estudo dizendo que nos mapeamentos mostraram que podcasts, formatos longos, era o formato preferido pelo eleitor, principalmente por esse eleitor mais jovem, porque ele entendia que o media training não funcionava, não se sustentava basicamente com todas as armadilhas e muitas vezes 2, 4 horas de podcast. E na tua cadeira, quão difícil é, de certa forma, preparar o candidato ou preparar a escolha dos assuntos que ele vai discutir em formatos como esse, tão longos e tão incontroláveis como um podcast pode ter, com interação do público, dos apresentadores? Me conta um pouco, Candini. O Marcos, eu já trabalhei com diversos tipos de político, de perfis de político, né? E você tem sempre um que é muito bom na comunicação, mas a maioria tem uma dificuldade gigante ou para falar em público ou para falar em vídeo, porque eles trazem aqueles vícios de comunicação. Então eu costumo brincar com eles dizendo o seguinte, para qualquer profissional, independente de ser político ou profissional, CEO de grandes empresas, eu falo, olha, não é hora de você ficar inteligente. Por que eu falo isso? Porque naturalmente as pessoas colocam o ego na frente. Vou aparecer numa câmera, vou aparecer em público, então eu tenho que estar ou bonito ou mostrar que eu sou inteligente. Aí ele começa a procurar palavras que não fazem parte do vocabulário dele natural e acabam se perdendo na linha de raciocínio. Então eu falo o seguinte para eles, primeiro vocês têm que ser verdadeiro, vocês têm que ser exatamente quem vocês são e falar da forma mais informal possível. Porque quanto mais informal você for, mais você atrai a atenção das pessoas. Quanto mais formal você for, mais você distancia. Então, quando você traz uma linguagem popular na comunicação, você atrai as pessoas. Porque as pessoas olham para você e falam, pô, esse cara é de verdade. Ele fala comigo como se estivesse conversando comigo. Mas a maioria dos políticos, eles trazem, se vocês vão perceber, eles trazem aquela marcação de texto com a mãozinha fazendo assim, né? Então fica parecendo um fantoche. Isso
O cara, quando vê aquilo na televisão ou num vídeo, ele fala, pô, esse cara não está falando a verdade. Agora, quando o cara fala de forma natural, e é isso que a gente prepara o cara, no fundo, o que eu faço? Eu tiro o ego dele e jogo no final da fila. Eu tiro a vaidade dele e jogo no final da fila. Porque se o cara for a porcaria que ele é naturalmente, o cara olha para ele e fala, pô, esse cara fala de verdade. E quando você fala de verdade, tem credibilidade. É simples, não tem segredo. O maior inimigo da comunicação é a vaidade. Então, quando você consegue quebrar essa barreira da vaidade, e eu digo o seguinte, acabei de fazer isso agora. Quando você está conversando com alguém e que você está formulando um raciocínio, naturalmente você tira o olhar da câmera. Eu não preciso ficar olhando o tempo inteiro para a câmera. Eu vou pensar, repara, isso é neurolinguística. Você vai desviar o olhar, vai formar uma linha de raciocínio e vai tomar a atenção da câmera com o teu público. Quando você faz isso, a pessoa que está te assistindo, ela para e pensa, pô, esse cara está pensando para falar, então ele está falando a verdade. Então isso é uma técnica que a gente utiliza, inclusive, na leitura de teleprompter. Se você vê o cara com o tempo inteiro assim, você vê o olhinho dele indo de um lado para o outro, você fala, pô, o cara está perdido. Agora, com a técnica, eu estou entregando aqui segredo, tá? A técnica é você tirar o olhar do teleprompter, retomar, colocar um caco e falar, olha, pensando bem, e pare, e retoma o texto, porque o texto não sai do lugar no teleprompter, você tem um operador lá. Então são algumas técnicas que você utiliza, que você precisa de tempo para preparar. Hoje em dia a maioria dos políticos não tem tempo, eles criam uma agenda absurda, mas quando você tem tempo de preparar a pessoa, tanto para falar em público como para falar em vídeo, é meio caminho andado. Aí você só tem que fazer a adaptação, que é para o tipo de mídia que você vai fazer. Se for Instagram, você tem públicos diferentes. Se for TikTok, você tem públicos diferentes. Se for YouTube, é público diferente. Facebook é público diferente. Então, são linguagens diferentes. E é assim que a gente estipula o tipo de conteúdo que você vai fazer. Nem sempre um conteúdo que eu disponibilizo no Facebook é o mesmo do Instagram. De repente, eles sofrem cortes diferentes, né? Que hoje em dia o maior inimigo da gente aqui é o tal do algoritmo, né? Que antigamente você tinha só o público, agora tem o algoritmo. Você tem que entender o algoritmo que muda constantemente para poder entregar de uma forma que consegue ter uma abrangência maior sem ter que turbinar o post, né? Agora, então é isso, uma dúvida que eu tenho é, hoje, né, pensando no recorte bem de hoje, né, quando as campanhas, os comitês de campanha e os próprios candidatos, né, chegam para você e falam, olha, a gente gostaria de falar com tal audiência, você sente que eles entendem o que aquela audiência, o que dói naquela audiência e que eles atingiriam ali? Ou, na verdade, já chega, eu preciso falar de tal coisa e não necessariamente eu tô prestes a ouvir? Porque quando a gente fala de podcast, de YouTube, a gente tá falando de um diálogo, né, muitas vezes. Sim. As campanhas, às vezes até no próprio corre de fazer as coisas acontecerem, não tem esse tempo para olhar esse diálogo e trazer. Você recebe esses insumos de volta hoje em dia também, ou vem uma coisa já dada? Não, a gente faz o seguinte, toda a campanha ela é baseada em pesquisa, são dados. Então a gente recebe, por exemplo, pesquisas que são fragmentadas de acordo com a comunidade. Então você fala, por exemplo, com determinado bairro um determinado assunto e determinado bairro outro classe social 1, classe social 2. Quem determina uma linha de raciocínio para a gente são os dados, são a pesquisa. A pesquisa vai informar para a gente exatamente o que aquele determinado local precisa. Em cima disso você cria um plano de governo baseado na necessidade das pessoas. Então, no fundo, você tem que criar um planejamento que entregue para a pessoa exatamente o que ela precisa. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu preparo um candidato, por exemplo, ele vai fazer determinado discurso num bairro. Se aquele bairro especificamente estiver precisando de saneamento básico, por exemplo, ele pode até ter no escopo do plano de governo dele o saneamento básico. Mas nesse bairro específico, a primeira coisa que ele tem que falar para gerar conexão nas pessoas é aquilo que elas querem ouvir. Então tem que falar de saneamento básico. Se ele chegar lá e falar que vai construir uma escola estadual, ou uma creche, ou uma UBS, sendo que o maior problema do bairro é saneamento básico, existe uma desconexão natural do ser humano. Eu costumo dizer o seguinte, vou te dar um exemplo. Quando você está com um controle remoto na mão e você resolve mudar de canal, qual é o canal que você para assistir? É aquele que o conteúdo te interessa. Se não te interessar, você muda de canal. Num trabalho que você faz também com um político, presencialmente ou em vídeo, você tem que falar para a pessoa, a primeira coisa que você tem que falar para gerar conexão é aquilo que ela precisa, é aquilo que ela quer ouvir. Então, por mais grave que seja um problema,
Se aquele determinado bairro ele está precisando de saneamento básico, a primeira coisa que você vai falar é sobre um projeto para saneamento básico. Se você conseguiu falar isso e gerou a conexão de cara, o resto do conteúdo entra fácil. Agora, se ali precisa de saneamento básico e eu falo, olha, vamos construir uma escola estadual, que é o que o cara não está esperando ouvir, ele vai desconectar a atenção, o resto que você falar vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então existe uma técnica, e por isso que eu falo, é tudo muito baseado em estudo comportamental. Comunicação é estudo comportamental, é aí que você ganha o eleitor. E aí o grande desafio, eu acho, no dia a dia são as secretarias, entre aspas, se conversarem, né? Porque ele chegou naquele bairro, prometeu o saneamento básico e a execução disso é o que vai, de certa forma, trazer a conta para ele na reeleição ou na próxima disputa. Qual é o desafio a partir do momento que você alinha basicamente a expectativa de diálogo com cada um dos segmentos e clusters para a realização, para que aquilo que ele efetivamente falou vire asset na reeleição? Porque no final das contas a gente vê que os políticos que mais estão sendo reeleitos são políticos que conseguiram, de certa forma, colocar na prática o que prometeram nos seus diversos discursos. É isso. Para você ter uma ideia, eu vou passar a experiência que eu estou vivendo neste momento. O candidato que eu trabalhei aqui, ele é extremamente dinâmico e visionário. E ele colocou dentro do plano de governo dele, para você ter uma ideia, tinham 54 páginas. Tem muita coisa. Então a primeira coisa que ele fez foi elencar um secretariado extremamente forte. E eu vou dizer para você que os primeiros 100 dias, que são 100 dias de governo aqui, ele praticamente enlouqueceu todos os secretários de tanto trabalho para poder entregar aquilo que ele se comprometeu. Você precisa pelo menos criar uma estrutura para que isso aconteça. E assim, foi um sucesso. Então, a gente hoje aqui, foi feita uma pesquisa recente, continua com 65% de aprovação, porque está entregando coisas, mesmo ele tendo herdado um orçamento que não era favorável para aquilo que ele precisava. Então você tem essas brigas. O primeiro ano, geralmente, de uma gestão, ele é extremamente complicado. Você vai herdar alguma coisa que você não sabe, nem sempre a gestão é feita de forma transparente, e quando você recebe essa informação, você tem que trabalhar de acordo com aquilo que você tem na mão. Então você briga com aquilo que você tem na mão, baseado com aquilo que você se comprometeu. Mas assim, tem feito um trabalho gigante e as coisas estão fluindo. Então, mas depende muito de um bom secretariado, e a gente tem que trabalhar no máximo, porque você vai ter 4 anos para entregar tudo que foi comprometido durante a campanha. E durante esse trabalho ainda outras coisas vão surgindo, mas é o desafio maior do gestor, né? Ela tem que ser bom. E em termos estéticos, eu fiquei pensando quando você estava respondendo essa pergunta, em termos estéticos a gente permite que em podcast, redes sociais, YouTube, você seja mais despojado, você trabalhe mais o humor, e tem uma curva de aprendizado, né? Porque até antes, né, trabalhar o humor é só se você fosse um candidato, né, que queria aparecer por ser diferentão, né? De resto, é uma coisa mais nesse sentido. Até a própria comunicação atual do governo, ela deu um 180 completo, né? E foi para um lado muito mais de humor, de meme, né? Nesse recorte que é feito hoje. Você sente que tem uma certa resistência por parte dos candidatos e dos partidos, às vezes em adotar esse caminho, ou é uma coisa que já está um pouquinho no discurso de todo mundo e abraçado? A gente está vivendo um momento agora, Fábio, que são as trends. Essas trends, elas são indicadores que o próprio Instagram dá para você seguir, mas acho que você tem que ter muito cuidado com elas. Porque, por exemplo, fazendo esse estudo que eu falei para você, sobre análise comportamental, às vezes as pessoas utilizam as trends para poder ter uma abrangência maior do conteúdo, fazer com que chegue um número maior de pessoas, principalmente nos jovens. Mas o meu principal questionamento em relação a isso é que tipo de produto, que tipo de público você está engajando com isso. Porque, por exemplo, eu quero aumentar o meu número de seguidores, mas quem é que você está engajando? Você faz um material divertidinho, será que a pessoa vai votar num cara que está se fantasiando, ou que está se fingindo ser o Homem-Aranha, como a gente viu muito na campanha anterior? Uhum. O cara que anda essas coisas. Eu, por exemplo, claro, eu não posso me basear como perfil, mas eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma consultoria para uma outra campanha, e eles estavam colocando vou dar um exemplo para vocês, colocaram o candidato a prefeito
Ele tinha um bigodão, colocaram ele numa feira geek vestido de Mario Bros. Genial. Macacão amarelo, touca azul. Aí vieram perguntar a minha opinião. O que você acha disso? Eu falei, o que é que você pretende com isso? Ele falou assim, aqui nós vamos conquistar 6 mil eleitores jovens. A minha resposta foi, eu falei, você é boa de matemática? Ela falou, por quê? Eu falei, porque você conquista 6 mil jovens que não estão interessados em política e vai perder 70 mil empresários que levam a política a sério. Você está com um déficit aí gigante. Uhum. Aí ficou olhando para minha Sim. cara com cara de tacho, eu não preciso nem falar que o cara perdeu a eleição, né? Então, assim, eu acho que é muito mais seguro você manter, de repente, uma comunicação tradicional. Você pode até lidar com humor, porque hoje em dia você tem aquela coisa dos 3, 5 segundos de impacto. E você pode brincar com isso para chamar atenção, mas na sequência você tem que trazer um conteúdo institucional e trazendo a linguagem da publicidade é o famoso quem é seu público, né? O que é que você está falando e que valor tem isso. Porque se a gente colocar muito em brincadeira, a gente tem alguns prefeitos aí que uma vez falaram, o cara tem 6 milhões de seguidores no TikTok. Mas se você for fazer uma análise do público do TikTok, que é de 15 a 35 anos, eles estão lá para ver presepada, não estão ali para ver conteúdo sério. Então, na minha opinião, é o público errado para a mídia errada, para a mídia errada, né? Então você tem que fazer uma análise, onde é que está o teu eleitor, né? O que eles esperam ouvir de você? E eu acredito ainda piamente que a pessoa vai votar naquele que tiver um conteúdo bom, né? É o famoso qual é o problema, entregar a solução e quem é que vai pagar a conta. Se você conseguir, dentro desse tripé, desses 3 pilares, mostrar qual é o problema que você está identificando, apresentar uma solução e apresentar quem vai pagar a conta, você começa a ter credibilidade. Para evitar que o cara fique prometendo, sabe, prometendo jato saindo de um canteiro de obra, assim, fazendo bobagem. É vinho na torneira, né? Exato, você tem que ter credibilidade naquilo que você está falando, né? Tem que ter, o cara, por pior que seja o público, tem que fazer sentido para ele. Ô, E a matemática Candini, é simples. você tem hoje basicamente câmeras em todos os lugares, seguindo os políticos no dia a dia, nas interações dele com a população, resolvendo os problemas. E hoje você tem até pessoas que analisam a expressão corporal e facial de quem está falando numa gravação para saber se a pessoa está falando a verdade, se está faltando, né, metaforando e uma série de outras plataformas, né? No final, quão desafiador é você saber que muitas vezes a comunicação gerada ao redor de um candidato é uma comunicação que não foi orquestrada para acontecer, não foi preparada, foi do momento espontâneo. E no final eu queria entender como é que se lida com essas situações. Se tiver um caso, alguma situação engraçada para contar, eu acho que isso é bem interessante, né? Tenho, assim, a gente tem que identificar muito. De um ano para cá, mais ou menos, o pessoal começou com uma coisa, falar assim, precisamos criar a persona do personagem, do candidato. E eu falei, mas como assim criar uma persona? Quando você fala em criar uma persona, é como se você estivesse criando um personagem que não é o cara. O que você tem que fazer, na minha opinião, é identificar exatamente quais são os pontos, as virtudes do teu cliente, vamos dizer assim. Aqui eu identifiquei que o cara é extremamente do povo e o cara é extremamente despojado e brincalhão. E na brincadeira dele, ele cria uma proximidade que ele acaba parecendo um superstar na rua, porque as pessoas querem estar com ele. E ele é de verdade. Se ele tiver que brincar com você, só para você ter uma ideia, uma coisa que aconteceu aqui, que acabou transformando em conteúdo. A gente estava caminhando pela rua, fazendo uma gravação, uma externa sobre obras, ele passou em frente a uma barbearia pequenininha num bairro da periferia e lá dentro tinha um barbeiro careca. Só que estava lotado. Aí ele parou, ele viu aquilo, ele chamou o cara e falou assim, porra, meu, vem cá, você é barbeiro, careca e o teu salão tá lotado, se tivesse cabelo, a fila tava dando volta no quarteirão. E o cara deu risada, o pessoal deu risada. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, isso virou conteúdo para mim. Eu fui lá gravar com ele, porque a gente precisava fazer o lançamento de uma coisa que chamava Feira do Empreendedor aqui na cidade, para investir no empreendedorismo. E eu usei esse mote, isso que aconteceu na realidade, para fazer o gancho, e depois que ele fez a brincadeira com o cara, a gente reproduziu essa brincadeira em câmera, e depois ele virava para a câmera e falou, então para você que quer empreender, assim como o fulano de tal, que é o barbeiro aqui, vai ter a Feira do Empreendedor, baralá, baralá, cursos grátis do Sebrae para a população, então empreende, baralá. Então, assim, a gente tem que utilizar esses ganchos
para poder trazer, e eu trouxe o cara, ele é assim. Eu não preciso falar para ele fazer uma piada ou bancar um personagem que ele não é. Você tem que tentar identificar no teu cliente o que ele tem de melhor e trabalhar em cima disso, trabalhar em cima da verdade dele. E quando você traz a verdade do cara, ele fica... É natural, né? Então você traz a credibilidade para ele. Eu não invento nada, Marcos. Eu procuro sempre identificar em cada personagem o que ele tem de melhor e trabalhar em cima da verdade dele. Porque se eu estou identificando como verdade dele, quem vai estar assistindo vai ter também. E a gente faz umas pesquisas internas e tem sido assim, o crescimento é exponencial. Mas eu nunca coloco a pessoa para ser quem ela não é. Perfeito. Porque fica claro, você acabou de falar, né? A expressão corporal muda. Você percebe, né? A mãozinha do cara, entendeu? O cara fazendo caras e bocas. Fica parecendo um Muppet. Então, se o cara tá falando, conversando, e tira o olhar da câmera, e retoma, e erra o texto, e retoma em cima do erro, acabou. Aí vai, flui, é a parte mais fácil. Muito Candini, bom. o Bolsonaro fazia lives praticamente diariamente, depois o Lula começou a fazer exatamente a mesma coisa, para poder ter um tempo e explicar sobre a sua ótica o que estava acontecendo. Obama gostou tanto de participar de podcast que depois teve seu próprio podcast. Eu queria entender, só para a gente estar finalizando aqui, qual que é a estratégia que você vê, não só dos candidatos que você assessora, mas do mercado político como um todo, da adoção do formato podcast. E quanto isso está presente agora, e vai estar presente em 2026, e está presente no dia a dia das relações, basicamente, dele com a população. E o podcast é um formato muito interessante, Marcos. Eu gosto muito porque ele é on demand. Você pode ouvir a hora que você quiser. Aqui, por exemplo, nós temos uma cidade turística que as pessoas pegam as ciclovias, pegam patinete, tem pistas de caminhadas e todo mundo está com fone de ouvido. E eu, como pentelho que sou, eu conheço alguns e pergunto, o que você está ouvindo? E a maioria deles fala podcast. Que legal. Então, assim, é um tipo de mídia que está chegando muito. Eu ainda acredito que ele tem que ser um pouco mais popular. Ele ainda atinge uma categoria C+, vamos dizer assim. O público mais rasteiro, eu acho que ainda não tem acesso. Talvez até por falta de conhecimento mesmo do que se trata esse material. Mas se você desenvolver um trabalho de divulgação, ele vai funcionar na cabeça desse público como se fosse um rádio. Sem dúvida. Perfeito. Poxa, Quer ouvir um programa de rádio? Aí cai. Você consegue atingir o público menor. Essa é a visão que eu tenho. Mas eu aposto muito, tanto é que eu estou fazendo aqui. muito bom. Poxa, muito obrigado, viu, Candini? Foi um prazer, deu vontade de fazer um episódio inteiro dedicado a marketing político para o ano que vem. Cara, assim, eu gosto de falar o seguinte, Fábio. O marketing, na minha opinião, a gente sempre vê o produto, né? Nesse caso, o produto é o político em si. E eu lembro que quando a gente trabalhei para muitas agências de publicidade, e quando a gente chegava com um cliente que queria fazer um lançamento de um produto, a primeira pergunta que nós fazíamos para o cliente é: quem é seu público? E no caso, um político, é exatamente a mesma coisa. Quem é seu público? E baseado na identificação desse público, você vai embalar o político, no caso, para que ele seja vendido ou comprado da melhor forma possível. Então você sempre embala trazendo as principais virtudes do candidato. Você nunca vai colocar os defeitos, né? Então, quando você trabalha as virtudes do candidato, ele está bem embalado, fica muito mais fácil de você conseguir caminhar. Perfeito, muito obrigado, viu? E estamos às ordens aqui e fica com a gente que semana que vem a gente tem mais um episódio do Fala Vega. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.